Ai, Vasco! Ai, meu Deus, obrigado! É muito bom ser Vasco! Ah, Thiago, mas ganhou do Vitória, agora ganhou do Fortaleza. Mas olha o contexto do jogo lá, olha o contexto do jogo aqui. Que isso, família? É só vitória, sabe, que tem uma carga emocional. Que isso, Vasco? Segurou, lutou, 3 pontos na nossa conta, não atrapalhou a projeção do Thiagão. Hoje era jogo pra vitória. E você ganhou, mesmo o Hugo Moura, que eu quero ver de novo o lance, Lá no grupo de membro tem muita gente me criticando. Eu achei que foi com o peito do pé. Eu quero olhar mais de novo. Mesmo com o Hugo Moura tentando prejudicar o Vasco, fomos lá e 3 pontos na conta. Agora, eu preciso falar aqui rapidamente no início do vídeo, tá? Eu preciso falar. Eu vou destacar o Ryan, porque o Ryan, irmão, como eu queria ser você hoje. Como eu queria ser você hoje. Porque eu sempre sonhei com isso na minha vida. Jogo difícil, com 1 a menos, né? Os caras pressionando, fora de casa, torcida contra, você pegar, arrancar, tapa na frente, explodiu e aquela sapatada seca, sem chance de defesa. E sair assim pra torcida. Calma, eu tô aqui. Irmão, pode ter 40, 50, 60 anos, 30, 15, 18. Você queria ser o Ryan hoje. Você queria ser o Ryan hoje. Obrigado, Ryan. Eu tenho muita coisa pra falar sobre o Ryan de 9, de referência. Inclusive, o meu amigo aqui, poxa, esqueci o nome dele, cara. O perfil dele tá lá não sei o que modas. Thiagão, você tava certo. Não, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero exaltar a vitória. Mas eu queria ser você hoje, Ryan. Sapatada aí. Eu tô aqui, pô. Calma, pô. Eu tô aqui. Obrigado, Ryan. Um outro destaque aqui, inicial. Eu quero saber qual foi o homem, esse lindo homem, esse belo homem, esse homem másculo que foi buscar o Cuesta. Carlos Cuesta. Me fala quem é esse homem. Me mostra quem é esse homem. Porque esse homem, ele precisa ser exaltado. Porque o Cuesta não é normal. Ele não é normal. A bola que esse cara joga, externo, joga demais. E Barros do céu. Barros do céu. Você não fez gol, irmão. Você não teve a possibilidade de, homenagear a sua mamãe, aniversário dela hoje. Parabéns pra mãe do Barros. Mas o que você jogou, irmão, o que você contribuiu foi muito mais que um gol. Muito mais que um gol. O que você fez. Você tem tanta importância hoje no jogo de hoje que eu te comparo ao Ryan, que fez um gol, que eu te comparo ao David, que fez um gol. Você jogou muita bola, moleque. Então, esse homem também que foi te buscar lá no América Mineiro, meu Deus do céu. Que é isso, família? Mas é isso, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do Thiagão no canal Vasco em Família. E tem muita coisa pra gente, exaltar aqui, destacar alguns jogadores. Vou passar aqui, as reações. No final, nesse vídeo vai ter reações aqui do gol do Ryan, porque assim, família, ai meu Deus do céu, eles estavam com muita esperança, jogador a menos, e o Ryan fez o que fez, É isso, família vascaína. Vem vibrar comigo, Deixa aí seu like, seu comentário. Vamos, Vasco, a maré tá virando, as coisas estão mudando, cara! Eu fiquei pensando na urucubaca. Eu falei, irmão, qual vai ser mais pesada? A nossa urucubaca ou a urucubaca deles? Porque o Fortaleza já era rebaixado, não tem como. Tem como, a bola passa raspando, o cara testa errado, tá? Sabe? É uma coisa surreal. Família, eu vou falar do Léo Jardim também, tá? Porque o Léo Jardim é um caso especial. Foi fundamental na vitória hoje, mas tem que melhorar um fundamento dele que, poxa, ele me fez pular aqui, rolar dentro de casa. Então é isso, família. Tá chegando aqui agora no nosso pós-jogo de Vasco 2, Fortaleza 0. Se inscreve, deixa o like. Eu sou o Thiagão, Lloyd Augusto e vibro desse jeito mesmo. Ainda mais com esse apelo emocional que foi o jogo de hoje, com 1 a menos 10 ali da reta final, do primeiro tempo. Não sei o minuto ao certo. Grande vitória do Vascão, 36 pontos, vai com muita moral pro jogo contra o Fluminense, família vascaína. Deixa eu, primeiro aqui, destacar o trabalho do Fernando Diniz, família, porque eu sempre esqueço de falar, no decorrer do nosso vídeo. Não porque o Vasco ganhou, tá? Não porque o Vasco ganhou, mas hoje o trabalho do Diniz eu achei perfeito, as modificações,
né? A gente estava até comentando, será que ele vai entrar com o Verratti nesse jogo para ficar, né, com aquela ideia de segurar a bola no alto, de ajudar defensivamente? Não fez isso, e ainda bem que não fez, porque a gente viu, né? A gente viu a diferença, e aí você puxa jogos lá do Inter, jogos do Del Valle, jogos que o Vasco teve um jogador a menos, contra o Inter, então, né, segurou o cara até o final. Não casa, tá? Mas eu prometi, eu não vou falar isso, que eu não quero falar. A galera acha que eu falo dele, do Pirata, e não é isso, eu falo do Vasco. Eu quero ganhar, pô. Você quer ganhar? Não pode colocar ninguém acima dos 3 pontos, das vitórias, de um bom momento, de você zoar um rival. Porque o que aconteceu aqui, o que aconteceu aí no gol do Ryan, de atacar a última linha, aconteceu várias vezes a possibilidade contra quem? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Se tivesse o Ryan ali atacando aquela última linha, seria 1-1 não, filho. Acho que botaria 3 pontos na conta, no bolso. Mas não, vamos focar aqui na vitória. Vamos lá. Deixa eu falar, eu vou falar do Léo Jardim, do Barros e do Cuesta no final. Porque pra mim, né, foram os mais importantes, claro, com a menção ali honrosa do David, né, uma menção honrosa ao David, que fez um golaço também. Família, Robert Renan, ele me assustou um pouco hoje, né, segurando a bola ali, ele é muito confiante, só que, porra, nosso coração não aguenta, né, ele tá até tranquilo lá, mas, cara, ele segurando algumas bolas quase ali, né, pra errar, mas, né, assim, é um outro nível de zagueiro, tem muito recurso na virada de bola, saindo jogando, leitura de jogo. Poxa, cara, que grande zagueiro que o Vasco tem. E eu acho, família, essa é uma teoria minha até, é uma teoria minha. O grande zagueiro, o zagueiro mais qualificado, ele também conta com um pouco de sorte. Tem muita gente que discorda de mim, mas eu acho que conta, sabe? Eu acho. O zagueiro qualificado, ele tem um pouco de sorte. Um pouquinho a mais. E isso, né, o Robert Renan saiu muito bem em vários momentos. Vou pra lateral direita com o Tietchan. Cara, achei que o Tietchan foi bem, dentro do possível, né, jogando ali improvisado. O Piton também fez uma partida segura, principalmente defensivamente falando. Gostei muito, porque no ataque não teve, né, como contribuir, ainda mais depois da expulsão. Cara, o Hugo Moura, vocês sabem que eu defendo muito aqui o Hugo Moura. Eu peço muito ele no time titular. Mas assim, se tivesse realmente um outro jogador com uma capacidade física, o Hugo Moura ele teria que ser barrado, porque assim, são muitos erros. Se você pegar a quantidade de erros do Hugo Moura nesse campeonato brasileiro, realmente ele não seria mais titular, cara. Eu acho, sinceramente, agora falando, que o Hugo Moura ele joga no Vasco nesse momento por falta de opção. Porque, cara, são muitos erros. Palmeiras, essa expulsão agora, cara, que eu quero ver o lance de novo, debati muito lá no grupo de membros, porque eu não consegui ver a trava, man. Eu tenho a impressão que foi assim com o peito do pé, sei lá. Porque a trava, tipo assim, não fica e ele raspa e bota o pé no chão. Parece que ele faz assim com o peito do pé e bota a trava no chão. Eu não vi a trava ali. Eu não enxerguei. Mas assim, não precisava entrar daquela forma. Foi irresponsável e acabou, né, acontecendo a expulsão. Só que, cara, é isso. Quando você pensa hoje no contexto do time do Vasco, aí tu vai jogar com o Barros, titular absoluto. Aí o Jair machucou, Paulinho não joga mais, você tem o Matheus Carvalho, você tem o Tietchan, que visivelmente o time fica mais frágil ali no setor de meio campo, e aí o Hugo Moura eu acho que acaba jogando, porque tem partidas que ele consegue entregar bastante, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Achei que ele foi muito bem jogando ali, protegendo bem a defesa, e hoje fez o que fez, né? Infelizmente. Coutinho, família vascaína, tô certo, né? O Coutinho, cara, hoje também não conseguiu, assim, ser o Coutinho que a gente espera. Teve alguns lances, né, que se ele tivesse uma capacidade física, ele poderia sair na cara do gol ou ter criado algumas jogadas. Eu achei que hoje, né, a temperatura, não sei como é que tava lá, mas eu vi, assim, um desgaste dos jogadores do Vasco, a galera suando bastante ali, um desgaste. Eu acho que lá é muito abafado, pelo menos é o que falam. Então Coutinho fez uma grande partida, assim como o Nuno, né? Principalmente depois da expulsão, o contexto não ajudou. Agora, o Andrés Gomes, é difícil você destacar aqui o Andrés Gomes sem você não tocar no Verratti, né? Porque hoje ele ficou fora. É muito difícil, vocês sabem disso. Porque ele jogou ali pelo lado direito e o Ryan foi para do Verratti. Então assim, cara, eu não sei se a galera vai ter o mesmo olhar que eu, vai achar que ele não foi bem. Eu acho que esse maluco, o Andrés Gomes, esse dançarino, esse ponta, esse cara que gosta de fazer um salseiro ali, esse cara que tem o molejo, que tem a velocidade, ele tem que ter sequência. Tem que ter sequência. Ele tem que jogar, porque ele vai contribuir demais, família. Porque ele é um atacante enjoado. É difícil de pegar, é difícil de marcar. Ele chega no fundo, ele tem habilidade. Foi a primeira partida dele como titular, a gente tem que destacar isso. Eu gostei muito do Andrés Gomes. Fez boas jogadas ali, mesmo nesse contexto de calor, de um Fortaleza no primeiro momento, primeiro tempo correndo, marcando, se dedicando fisicamente, né? Ele foi a válvula de escape do Vasco. Então esse cara, por exemplo, contra o Fluminense, joga. RB Bragantino, joga. Vamos, São Paulo também joga. Sequência para esse belo dançarino. Sequência. E o Ryan não preciso nem falar nada, né, família? Não preciso nem falar nada porque o Ryan é isso aí.
É um cara versátil, é um cara acima da média, é um cara que, poxa, quanto tempo eu tô defendendo isso aqui nessa modificação e hoje funcionou. E hoje foi muito importante. O cara atacou a última linha, rápido, explosão, finalização, tudo que eu falo. Eu vou falar aqui agora no final o que eu respondi pro meu amigo aqui que falou, Thiago, hoje você tá certo. Não, eu não tô certo, irmão. Isso é questão de lógica, não é questão de pegar no pé, não é questão de ser chato, é questão que eu falo aqui com vocês, cara, pra mim o Vasco é mais importante que tudo. O Vasco é mais importante que tudo. E não é uma questão de entender de futebol, de saber, não. É de lógica. É de lógica. O time do Vasco estava pedindo o Ryan de referência e um ponta mais rápido. Isso era muito claro. Principalmente em jogos fora de casa. Principalmente em jogos que o Vasco teve um jogador a menos. E ele não modificou dessa forma. E aí o primeiro gol, eu acho que é o retrato disso. Uma jogada ali, um bate-rebate, o cara pega do meio campo e vai parar dentro do gol. Obrigado, tá, Ryan? Você é diferente demais. Você joga de ponta, você joga de centroavante. Se tiver um vascaíno nessa terra que vem falar que o Ryan não pode jogar de 9, eu vou falar... Não sou malcriado, não, né? Não é uma resposta malcriada, não. É porque já falaram isso, né? Eu já ouvi isso. Você é um belo de um aprendiz. Fique calmo. O Ryan pode jogar em todos os setores do ataque. Ele é rápido, ele é forte, ele tem qualidade, ele tem chute, ele joga aonde ele quiser. Família vascaína. E aí eu vou, né, citar aqui, tava esquecendo, né, os 3 jogadores que, assim, eu achei de uma importância gigantesca. Claro que o Ryan fez o gol, o David fez o gol, isso é muito importante, né, decretaram a vitória pro Vasco. Achei que o Matheus França entrou bem, Pumita foi importante na jogada, Vitor Luiz entrou muito bem também, fica aqui o meu destaque pro Vitor Luiz. Mas, família, não tem como você olhar para a partida de hoje e não destacar esses 3 jogadores. Deixa eu começar com o Léo Jardim, que foi muito importante, fez defesas ali milagrosas. Então, assim, cara, mostrou realmente o goleiro que a gente tem, que a gente defende aqui várias vezes, né? O Léo Jardim falhou aqui, falhou ali, mas o Vasco tem um excelente goleiro. O Vasco tem goleiro e ele demonstrou isso hoje. Agora, não dá para não falar da dificuldade de sair do gol. Léo Jardim do céu, sai, irmão. Trabalha isso, treina isso, cara. Você é goleiro que tem moral com a torcida. Você é um dos líderes, tem que sair. Cara, uma dificuldade. Teve um momento lá que quase que você perdeu no alto com as mãos, mano. Quase que os caras com a cabeça iam botar a bola pra dentro do gol. Cara, tem que ter mais confiança. Eu não sei se isso é treinamento, o que é. Eu sei que muitos goleiros têm essa dificuldade de sair do gol. Mas hoje, cara, em vários momentos dava pra você sair preso, plantado. Mas tirando isso, você foi fundamental. Você operou milagres hoje. E aí, cara, eu não sei nem vou falar dos dois juntos. O Carlos Cuesta e o Barros. Deus que me livre. Deus que me livre. O Cuesta joga de terno, o cara tem leitura, o cara tem tranquilidade. Tu acha ali, o Breno Lopes deu um tapa na frente, ele achou que ia passar, ele vem com um biquinho, bota pra escanteio, joga demais esse tal de Carlos Cuesta. Olha só, o cara que foi, o cara que indicou, o cara que foi buscar, o cara que negociou, Deus, obrigado também por não ter acertado lá. Ele merece um prêmio, porque esse maluco joga demais. Esse zagueiro joga demais, esse Carlos Cuesta. E o Barros, pra mim, assim, sem comentários. Barros, Deus que me livre o que você fez hoje. Tu irritou os outros lá. Tu tomou um tapa, hein? As câmeras tem que dar um tapão na cara do Barros lá, hein? Que ele jogou demais, ele provocou, ele roubou as bolas, ele subiu na bola aérea. Que partida fez o meu mano Barros. Obrigado, Barros. Obrigado. Família, fui. Vou passar aqui as reações e daqui a pouco tem, né, mais vídeos aí. Amanhã às 7. Eu vou gravar vídeo pra caramba. Fui. Brites fez o levantamento, tentando um pouquinho, a bola sobra nas costas da equipe do Vasco, tira, afasta por ali. Olha o Ryan, disparou, meu Deus do céu, cara a cara com o Breno, vai pro chute, gol do Vasco. Aqui vai tomar culpa. Pelo amor de Deus, mano. Tomar no cu, que time ruim. Pelo amor de Deus, bicho. Que isso, cara. Traz agora o Vasco. Brites, lançamento buscando o Pochettino. Chega para fazer o corte por lá. O Robert Renan tentou a cobrança, já fez o corte. Olha aí o erro da defesa, na velocidade. Ryan vai marcar pro Vasco. No 1 contra 1, bateu o gol. Gol do Vasco. Um contra-ataque velozíssimo. Tava escrito, meu amigo. O que é isso? O cara fez o corte, a defesa parou, brecou, um esperou pelo outro, um pelo outro. Se ferrou. Houve um equívoco. E abriu o placar na Arena Castelão quando a gente estava com
um a mais, professor. E aí a gente ficou com 0-1 agora. Você lembra o que foi que eu falei na hora que o jogador foi expulso? Você lembra? Isso não quer dizer muita coisa, né?